Está no ar mais um Diálogo, o nosso podcast de conversas, que é bem sugestivo, né? Aqui é só paulada. Hoje nós estamos com dois doutores do direito. O doutor Rafael dos Santos é formado em Direito desde 2018 pela era FADEP, que é Unidep hoje, mas é do Grupo AFIA, né? Então, se o pessoal conhecer aí, com certeza, do Grupo AFIA. Faz parte do Grupo AFIA e pós-graduado em Direito Tributário, né? Pela IBMEC São Paulo. Mas hoje ele dá ênfase na área criminal e civil. Tá? E o doutor Tadeu Francisco Manique ou Manica? Manique Barreto, formado pela FADEP também em 2019, pós-graduado em Criminologia e Direito Penal pelo Instituto de Criminologia e Política Criminal em parceria com a Universidade Tuiuti do Paraná. Então, dois doutores exemplares. Eu sou leigo nessa parte, vamos tirar bastante dúvida aqui. São do município mesmo, de Pato Branco, os dois? Na verdade, primeiramente, bom dia, tudo bem, Júnior? Muito obrigado aí Beleza. pela recepção. Eu sou natural de Vitorino, Paraná, né? Fazem 10 anos que estou residindo e trabalhando em Pato Branco. E Júnior, o Tadeu? bom dia, tudo bem? Bom dia. Obrigado pela oportunidade. Diferente do Dr. Rafael, não resido em Pato Branco, mas resido próximo, Itapejara do Oeste, cidade vizinha. E eu queria começar primeiro assim, qualquer um dos dois pode me responder, tá bom? Por que doutor? A gente tem essa dúvida, né? Fez doutorado? Só é doutor quem tem doutorado? É doutor por direito? Como que é? Explique isso aí um pouquinho para nós. Veja só, Júnior. Aqui tem uma pequena discussão e às vezes até algumas brincadeiras, né? O pessoal costuma dizer que quem é doutor é quem possui apenas doutorado. Mas aí, quando o pessoal fala isso, nós costumamos dizer que lá na época de Império do Brasil, Dom Pedro I, Dom Pedro II, não me recordo direito. Eu sou péssimo em história, cara. Deu o título, naquela época, a pessoas em específico, a profissões em específicos de doutorado. Então, o pessoal fala, mas é doutor só quem fez doutorado. Não, pera lá, a história conta um pouco diferente. Por direito, eu sou doutor, exatamente. Né? Mas por uma questão até mesmo prática, se você for analisar pelo lado técnico, realmente, né, doutor seria quem tem doutorado. Mas por uma questão de prática, foi algo que habitualmente foi colocado. Então, não necessariamente seja pelo fato de ser advogado ou não, até mesmo porque tem os dentistas que não têm doutorado, a gente chama de doutor. Tem médico que não tem doutorado, a gente chama de doutor. Sim. Então, isso não difere muito. Tá certo. E por que o direito? Olha, essa é uma discussão em particular bem interessante no meu ponto de vista. É uma questão pessoal minha, então nunca abri isso daí. Acho que se eu abrir essa conversa foi para poucos. Se não quiser falar também, é bem tranquilo. Infelizmente, eu acabei perdendo meu pai em 2010 e eu me recordo, eu tenho uma recordação muito plena na minha memória. Quando eu era pequeno ainda, um certo dia nós estávamos na casa da minha avó paterna e ele me pegou no colo e falou assim, o Rafael vai ser advogado. Passou-se alguns anos, né? Exatamente em 2010 ele sofreu um acidente e veio a óbito. E eu dei o ingresso na faculdade. E minha mãe queria que eu fizesse educação física. Ela falava, vai fazer educação física. Eu falei, mãe, mas por que fazer educação física? Ela falou, porque você gosta de jogar futebol, gosta de praticar esporte, né? Então vai pra tua área. E eu falei, não, eu vou fazer direito. Esse daí era um objetivo, um sonho do meu pai. E eu quero efetivar ele. Então, se for pra eu incursar alguma coisa, eu quero fazer direito. E daí, depois de muita conversa, ela falou, então vai lá e faz. Graças a Deus, consegui concluir o curso, hoje estamos trabalhando aí. Mas foi uma questão, assim, meio pessoal mesmo, por causa da lembrança. Manteve acesa essa chama aí, que era um sonho do seu pai, e você levou adiante. Sim. Eu perdi uma pessoa muito especial para mim, que era meu padrasto, em 2010 também, inclusive foi de acidente também. Então, me compadeço aí da sua dor. E o senhor, doutor? Então, por que direito? Fala para nós aí. Então, eu não digo que é parecido, mas também não é diferente em relação ao meu colega,
no meu caso específico, desde pequeno, teve um pouco de influência da família. Tanto é que dentro da própria família existem outros profissionais do direito. Eu tenho outros primos que já eram advogados, inclusive criminalista, primos advogados que atuam em outras áreas do direito. Tenho primo que foi servidor do INSS, hoje ele é assessor, salvo engano, em Maringá ou Londrina, assessor de um juiz. E, em razão disso, desde muito cedo eu tive influência de pessoas da família, em especial meu padrinho. Chegava 5, 6 anos de idade, dava uma camisa social, um sapato de presente, vestia de acordo com a profissão, falava, esse vai advogar. Vai advogar. Mas na época, como a gente não entendia, era muito novo, passaram os tempos e etc. E eu falei, não, vou tentar fazer o curso de Direito, porque o curso de Direito, ele não te traz a possibilidade única e exclusiva de advogar. É um leque muito grande. Exatamente. Né? Tanto é que quando eu entrei na faculdade de Direito, aliás, antes disso, eu até falo para os meus amigos, porque eu tenho vários amigos policiais, militares, civis, na rodoviária federal, alguns nas Forças Armadas, etc. A minha vontade era servir as Forças Armadas, em especial a Marinha. Olha só. Que na época o Corpo de Fuzileiro ficava no Rio de Janeiro. Mas aí, em razão da distância, etc., eu acabei não fazendo. E entrei no curso de Direito. E quando eu entrei no curso de Direito, 2 anos depois, eu comecei a fazer estágio no Tribunal de Justiça, na vara criminal da comarca de São João. E eu tinha esse ímpeto, essa vontade de prestar concurso. Tanto é que eu tinha comprado cursos e etc. Mas aí, nesse meio tempo, eu acabei me envolvendo no outro ramo, que seria um escritório de advocacia. Esse escritório de advocacia, em especial, um dos 2 advogados que eu trabalhei, predominantemente trabalhava só com criminal. Anteriormente, eu tinha feito um estágio na vara criminal e foi algo que eu fui gostando com o tempo, com a prática. E depois daquilo, quando chegou no 3º, 4º ano de faculdade, eu falei, não, eu quero advogar. E tô aqui. E aí seguiu essa vontade. Mas pelo que eu percebi, os 2, assim, depois a gente tem uma psicóloga aqui, vai poder falar melhor para nós. Foram influência de terceiros, né? Que começou lá na infância, você vê como que é importante e o quanto isso molda uma pessoa, né? O que você fala para uma criança, como que você age com uma criança, isso talvez não faça sentido ali no início, na hora da fala, mas com o passar dos anos, isso fica e molda a pessoa, né? Com certeza. Por isso é muito importante você ter cuidado com o que você fala para uma criança hoje, mesmo na brincadeira, porque isso pode moldar o futuro dela para sempre, né? E já a gente vai entrar no assunto aqui de como a gente se conheceu, mas vocês trabalham juntos hoje ou não? No mesmo escritório? Não. Na verdade, acabamos, eu e o Dr. Tadeu, nos conhecendo na faculdade, né? Cursamos o curso de Direito aí no mesmo período. Pelo incrível que pareça, uma história bem engraçada, com a forma que nós nos conhecemos. 2 viemos de transferência de outras instituições, né? E chegamos, entre aspas, perdidos, né? Não conhecíamos ninguém da turma, a turma já estava formada há 1 ano. Vieram de fora. Os 2 de fora, e ficamos meio afastados. Dali surgiu o primeiro contato, a amizade, e até quando trabalhamos juntos em questões, trabalhamos bastante em júris, né? Fazendo júris juntos. Eu sempre comento, né, na minha explanação inicial ali nos cumprimentos, que da faculdade para a vida, né? O Dr. Tadeu atua hoje ali em Tapejara, né? Tem um escritório próprio dele ali. E eu atuo aqui em Pato Branco também em parceria com o meu colega Adri. Mas trabalhamos especificamente em casos criminais com tendência voltada ao júri em específico, para estarmos atuando juntos, né? Temos uma boa relação, graças a Deus, uma boa amizade. Eu acredito que ambos gostamos de trabalhar junto. Temos uma dinâmica e um trabalho bem legal. Se complementam. O Dr. Tadeu é mais técnico, mais focado ali na letra da lei. Na letra, no procedimento.
E eu acho que sou um pouco mais de falar, né? Apesar de... Mais emocional, pega mais ali. É isso aí. Mas eu acho que nós se complementamos ali no trabalho, graças a Deus, né? Faz alguns anos, desde formados e desde quando adquirimos a OAB, né? Então, nós estamos trabalhando junto e tá dando certo. Eu até acho interessante apenas fazer uma ressalva, porque o pessoal que não é do campo, às vezes pensa, tá, mas como que os dois trabalham juntos, sendo que cada qual tem o seu escritório? Hoje, a profissão, advogado, ela tem algumas leis, alguns regulamentos e etc., que a gente precisa seguir. E lá dentro dessas normativas legais, nos permite que a gente, tendo o nosso escritório, nós trabalhamos com advogados associados, sócios, parceiros e assim por diante. Então, neste caso em específico, o Dr. Rafael é meu parceiro, eu sou parceiro dele. Por isso essa questão, cada qual com seu escritório, mas fazendo um serviço. Me desculpe, doutor, te interromper, mas se puder complementar, o que eu até estava pensando agora há pouco nesse assunto, o que é bom deixar bem claro, que assim, ó, para os que estão iniciando e até para os antigos, é uma forma de demonstrar, olha só, ao invés, rivais jamais nós vamos ser. Eu acredito que uma pessoa jamais vai conseguir crescer sozinho. Então, quanto mais você puder estar se ajudando, né? Isso daí não é perder mercado, não é abrir oportunidades. Não, pelo contrário, quanto mais você ajuda, mais retorno você vai ter. Eu vejo dessa forma. Então, assim, ó, nós se ajudando, todo mundo pode crescer junto, né? Sim, tem uma frase que diz, né, que sozinho você chega longe, mas acompanhado e com ajuda, você chega mais rápido. Com certeza. Né? Então, é uma forma, assim, de se ajudar mesmo. Eu vejo que cabe isso não só, como você falou, não só na área de vocês, mas em qualquer área. Se as pessoas se unirem mais e pararem um pouco nesse ganha-ganha, né? Tem que se unir e os dois lados ganham alguma coisa ali e fica tudo certo. E adentrando um pouco mais nessa parte do direito, a gente sabe que tem muitas vertentes, né? Direito criminal, direito civil, direito tributário, enfim, várias outras. Hoje, com a tecnologia e as IAs aí, tudo presente, né? Vocês acham que atrapalha? Chega muito cliente para vocês, já aquele cliente que já procurou no Google antes, já procurou na IA antes, chega lá e fala assim, viu, eu vi lá que eu tenho direito a tal coisa, tal coisa, tal coisa, eu só preciso de um advogado para assinar para mim. Acontece isso? Acontece muito. Eu falo que, tipo, a tecnologia vem para auxiliar e ajudar, mas muitas vezes atrapalha, né? Isso daí é rotineiro, já faz anos, muito antes da IA, vamos dizer, desde o ingresso do Google, né? Que responde tudo. Já pesquisa antes, já chega como se estivesse pronto. Veja só, Júnior, o que acontece? As pessoas, elas até podem fazer pesquisas, mas eu costumo falar que cada caso é um caso, e cada caso tem a sua peculiaridade. E é dentro dessas peculiaridades que a IA não substitui. Porque a IA não sabe em que data que aconteceu, em qual contexto que aconteceu, e que forma que aconteceu. O estudo clínico ali, né? Por mais que você alimente ela com informações, ela nunca vai ter o olho no olho, né? Sim, exatamente. A prática ali do dia a dia. Eu vejo que isso acontece muito em todas as profissões, né? Exatamente. Mas na do direito eu vi que é muito amplo isso, né? Exato. E ainda nesse viés da parte de o pessoal que é leigo e acaba pesquisando fora, né? O direito, ele tem algum respaldo nesse sentido de online ou algo assim? Por exemplo, eu vejo que as audiências online estão muito frequentes, né? Algo que veio com a pandemia. Com a pandemia, isso. Exatamente. E aí acabou se alastrando aí de uma forma que, às vezes, hoje em dia é praticamente tudo online. Praticamente obrigatório, né? Entre aspas. Porque teve bastante coisa que chegou com a pandemia e não saiu mais, né? E uma das questões é a audiência virtual. Né? Isso, e eu queria... A pergunta era a seguinte, vocês acham que isso atrapalhou a captação de clientes? Porque muitas vezes as pessoas acabam, ao invés do município onde vocês estão instalados, ao invés da pessoa que é do município procurar vocês, acabam, por conta dessa audiência online e tudo mais facilitado, buscar profissionais de fora, às vezes por preço ou até mesmo por questões de não saber mesmo como chegar até vocês, alguma coisa assim? Veja. Acha que atrapalha ou não?
isso é uma... Não sei se o Dr. Rafael compadece da mesma opinião, mas em relação à minha pessoa, ao meu escritório em específico, eu vejo que não. Eu vejo que não porque, lógico que nós temos todas as questões hoje de atendimento virtual. Por exemplo, se você for um profissional da área cadastrado no Jus Brasil, que é um site jurídico que te traz várias decisões de tribunais, etc. e tal, onde, Tem algumas informações públicas, inclusive, né? isso, inclusive as pessoas podem acompanhar por lá os processos também. Não na íntegra, lógico, mas podem. Eu vejo que não, porque assim, embora tenha esse caminho, esse método, para eventualmente eles procurarem profissionais, eu vejo que na nossa região, principalmente por ser uma região de interior, as pessoas geralmente vêm por indicação. Então, assim, isso, por mais que a tecnologia tenha desenvolvido isso, de certa forma, contribua, mas ainda assim, muitos clientes vêm por indicação. Então, veja, se eu presto um bom serviço, um bom trabalho, a lógica automaticamente é que esse cliente goste e que me indique para outro, que Isso. automaticamente vai me procurar, independente se ele é aqui de Pato Branco, se ele é de Francisco Beltrão, de Coronel Vivida, e assim por diante. Sim. Então, Eu complemento ainda com a situação seguinte, voltando naquela questão ali de se ajudar. Tem mercado para todo mundo. Tá cheio de advogados, tem aquela Todo ano forma uma porrada, né? Tem, todo ano forma, aqui no Sudoeste, no mínimo, vamos colocar umas 180 pessoas, no mínimo. No ano. No Onde ano. que vai essa galera? Jogando baixo ainda, né? Se for contar, tem mais instituições, né? Sim. Então, vamos colocar, mas que coloque 100 por ano. Daí você fala, o mercado tá abarrotado e tal, daí tem pessoas até que brincam, dá um chute numa pedra, sai um advogado embaixo. É uma realidade, mas assim, complementando, como eu falei, como o doutor Tadeu falou, você prestando um bom trabalho, sendo, né, entregando o que o cliente busca, né, ele vai fidelizar contigo. Mas, principalmente, tem mercado para todo mundo, não existe, não é necessária essa briga que muitas vezes é causada, né, desnecessariamente. Sim, é verdade. E essa parte criminal, cara, muita gente pensa assim, né, pô, são advogados criminais, eles vão defender vagabundo, né? Como que é isso aí, cara? Vocês realmente defendem vagabundo? não, veja só. Fala a verdade, hein? Olha. A situação que o pessoal não compreende é a seguinte, quando nós sustentamos no júri, às vezes eu faço até questão de explicar isso para o jurado, porque veja só, na cabeça do leigo, e aí eu estou falando especificadamente agora em situação de crimes de sangue, que a gente costuma falar assim, que é os que vão a júri. A pessoa leiga, ela tende a pensar que o advogado está lá para absolver o constituinte ou o cliente a todo custo. Mas na realidade não é isso. Eu e o Dr. Rafael já fizemos júris onde isso acontece assim, de uma forma muito comum, onde a gente buscava apenas, por exemplo, afastar uma qualificadora. Por quê? Porque naquele caso não tinha incidência da qualificadora. O que eu quero dizer com isso? Que o advogado não está lá para pedir absolvição a todo momento. Na verdade, assim como o Ministério Público, nós também somos fiscais da lei. Se tem uma lei que fala que tal ato foi praticado de tal forma que isso configure uma nulidade, logo é algo que não pode estar no processo porque é ilegal, eu só estou aplicando a lei. Eu só quero que retire aquela parte, entende? E indo mais a fundo disso aí, os advogados estão lá para mostrar algumas provas e apresentar alguns pontos na lei para o juiz, a maioria das vezes, ou para os jurados, né? Mas vamos pegar ali para o juiz. O juiz já sabe da lei, né? E por que ele mesmo já não tira essa qualificadora, por exemplo? Tem que mostrar para ele que aquela qualificadora tá errado ou tá fora da letra da lei. Nos casos em específicos que vão a júri, nós temos algo que aí é um regramento um pouco diferente dos outros crimes. E a gente fala que o juiz natural da causa são os jurados. Então, até se chegar à fase do tribunal do júri, para o juiz togado, aquele que passou em concurso,
fez prova para exercer essa profissão, Tá lá julgando. tá lá julgando, cabe a ele apenas identificar se existem elementos suficientes ou não para levar aquele crime a julgamento. Então é baseado em provas. Tanto de defesa como de acusação. Também. Perfeito. Daria para dizer que sim. Agora, voltando um pouquinho ao assunto, respondendo, né, aquela pergunta ali que defendemos apenas bandidos, eu costumo dizer o seguinte, isso daí é previsto constitucionalmente, todo mundo tem direito à defesa. A gente não vai lá, como o Dr. Tadeu falou, a qualquer custo querer que uma pessoa que realmente é própria réu confesso do crime, a gente não vai lá pedir absolvição dela. Né, como ocorreu, que nem ele deu o exemplo, de nós chegarmos perante um tribunal do júri e pedir a condenação do cliente. Mas dentro da medida da culpabilidade dele. Nada além disso. Né, que isso é um direito dele, um direito constitucional. Então a gente tenta preservar os direitos do cliente, mas nunca querer levar a figura de santinho. Em contrapartida, dou um outro exemplo. Vamos dizer que esse próprio bandido adentra até hoje, graças a Deus não está mais ocorrendo, mas aqueles pessoas psicopatas que adentravam dentro das creches e feriam crianças, acabavam chegando até a óbito. Várias crianças, tivemos ataques no Brasil inteiro. Inclusive, só um adendo, eu vi que foi solto hoje, aquele de Santa Catarina, se eu não me engano, e matou 12 crianças lá, ficou 3 anos preso, está solto hoje. Uma vergonha isso. Temos que concordar, né? Esses crimes aí são inadmissíveis, até mesmo para a defesa, né? Tenho plena consciência disso, mas, né, como eu estava falando, é previsto constitucionalmente o direito à defesa. Agora, continuando, vamos dizer que esse bandido, esse terrorista, atacou uma escola. A polícia interveio e acabou efetuando o disparo de arma de fogo dele. Quando ele é encaminhado para o hospital, mesmo que ele seja o maior culpado, o profissional médico vai tentar salvá-lo. Entendeu? Então, o que eu quero falar com isso? Independente da profissão, todo mundo está lá para exercer seu ofício, né? Seja através de uma consulta médica, um atendimento rápido e eficaz, como também para defender os direitos dele. Então, isso daí é muito correlato à própria profissão, né? Veja só, Júnior, até é engraçado, porque assim, ó, em se tratando de tribunal do júri, onde se busca uma resposta à sociedade, é interessante porque se não fosse a presença do advogado no julgamento, o julgamento nem seria possível de acontecer. Tem que ter um advogado mesmo se for um público, né? Exato. Então, veja... A defensoria pública, né? Veja, se a gente parar para pensar em que pese os pensamentos contrários e que o advogado está lá para defender bandido, muito pelo contrário. Né? Se o advogado não estivesse lá, sequer teria um julgamento, sequer teria uma resposta para... E indo nessa linha de raciocínio, sempre tem um advogado público, vamos supor, o cara lá foi preso por roubar. Roubou ali um crime que não que seja tão leve ao ponto dele ser solto, mas nem tão grave ao ponto dele já ir preso na hora. Ele fica lá em cárcere, né, que chama, até achar um advogado, ou sempre tem um advogado disponível? Tudo vai depender da circunstância. Podemos adentrar naquela situação que o doutor acabou de colocar de uma nulidade, né? Então vamos dizer assim, houve uma ilegalidade no método da prisão. Então é por isso que o advogado é necessário, né? Para ele também acompanhar o procedimento e ver se está tudo dentro da norma. Senão, eventualmente, vamos dizer, tem uma ilegalidade na prisão daquele cidadão em si. O juiz pode, de ofício, né, reconhecer e relaxar a prisão dele, soltar ele imediatamente. É o que acontece quando, de repente, um policial militar prende alguém ali que está fazendo um ato e muitas das vezes ele sai antes do próprio policial, é isso? Isso, pode ocorrer. Isso acontece sem um advogado ali. Sim, mas via de regra tem que ter o advogado ali para fazer o pedido, caso não for reconhecido de ofício ou ele não tenha entrado em contato, né, com o profissional para ir lá acompanhar ele. Mas, em contrapartida, vamos dizer que dá o andamento processual. E esse cidadão não tem condições. Ele alega que não tem condições de constituir um advogado. Então, também é uma norma constitucional, é previsto que todo mundo tem direito à defesa, ao contraditório e ampla defesa. Aí o Estado, sim, através ou da Defensoria Pública ou através de nomeação de um profissional, vai fornecer a defesa para aquele cidadão que está respondendo por um eventual crime. Eu queria saber de vocês
um caso que, assim, na parte criminal que vocês tiveram que pegar? Tiveram não, né? Optaram por pegar e que foi muito difícil ou que marcou muito a profissão de vocês? E sem sombra de dúvidas, né? Sem hesitação, né? Estamos trabalhando aí já faz alguns anos, né? Especificamente na área criminal, como já exposto anteriormente. Mas o caso que mais marcou mesmo foi uma situação que ocorreu ainda esse ano, em abril, né? Aqui nas proximidades, mas na comarca aqui de Pato Branco, onde que, né? Houve a ofensa à integridade física de uma nenê, uma bebê, né? De apenas 4 anos de idade. E essas ofensas aí foram praticadas pelo próprio pai, né? Então foi uma situação que chocou bastante, né? Porque acredito que, no meu ponto de vista, isso daí é inadmissível. Como até naquele momento eu expus e repito, a regra pelo menos deveria ser, ou é, de um pai dar a própria vida pelo filho e não tentar tirá-la, né? Então, foi sem sombra de dúvidas, o caso mais difícil que eu enfrentei até hoje, o mais penoso, o mais doloroso. Principalmente pelo emocional, né? Nossa, atingiu bastante, né? Entendeu? Se você tiver contato com as provas do processo, é, é chocante. Chega a doer mesmo. É até engraçado, porque quando o Júnior faz a pergunta, automaticamente eu me arrepio, sabe? Eu me arrepio porque, veja, se for contar a, toda a parte de estágios e etc., com o processo, tem aí 10 anos, talvez um pouquinho mais. E eu costumo dizer que quando eu fazia estágio na Vara Criminal do Tribunal de Justiça, era na época da transição entre processo físico para o processo digital. Então, como que acontecia? Eu era estagiário da Vara Criminal, vinham os processos do MP até mim, e eu precisava digitalizar todas as peças e incluir no sistema. E, inevitavelmente, na digitalização dessas peças, Você via as provas, eu via as via provas, acabava tendo contato com tudo. fotos, tudo. Tanto é que, é até um pouco forte falar isso, mas depois de um determinado momento, de tanto ter contato com aquilo, eu olhava. Era natural. Era natural. É, assim como um médico legista pega, Exato. faz o trabalho dele. E no dia em que eu fui convidado pelo Dr. Rafael para atuar com ele em uma situação específica, eu confesso para ti que aquilo me embrulhou o estômago. Principalmente por envolver a idade da vítima, das pessoas que convivem conosco, com idades próximas e assim por diante. Eu acredito que tenha, durante todo esse tempo, sido o processo mais difícil de trabalhar, principalmente por questão emocional. Tanto é que no julgamento no dia, não sei se o doutor vai se recordar, eram feitas perguntas, mostrado imagens, e automaticamente a gente se compadecia vendo aquilo. Às vezes eu tinha que parar para concluir uma pergunta. Mesmo já tendo acompanhado todo o processo, já tendo Exatamente, visto todas exatamente. as fotos antes. Sim. E até Se recompor, né? Porque fazendo aqui compartilhando com vocês, eu, enfim, não sei se vocês têm algum tipo de religião ou não, eu sou cristão, enfim, e eu tenho uma causa muito grande que digo respeito às crianças. Eu até comentei com o Dr. Rafael que nesse julgamento específico, eu estava analisando uma documentação com o meu celular do lado, e aí do nada eu recebo a foto de um afilhado meu, de 2 aninhos de idade, sem combinar com a mãe dele, No nada dia do no julgamento. dia desse julgamento. sim. Como se fosse um plus a mais Para te dar as forças ali. Exatamente. Isso aí com certeza, o emocional mexe muito, né? Para quem não sabe, é um caso que aconteceu que tomou repercussão aí quase nacional, acho que até nacional, passou em vários noticiários, né, do pai que agrediu a própria filha para tentar atingir a mãe, né, a ex. Eu acompanhei esse caso,
eu fiz lá, através do portal da cidade de Pato Branco, o Brizola e eu acompanhamos todo o julgamento, ficamos lá. Até no início ali a gente teve uma dificuldade para entrar, até conseguir autorização para acompanhar, mas a gente acompanhou. A gente fez a matéria lá. Assim, cara, pra gente que tá de fora, é algo assim que eu confesso que várias e várias vezes ali eu me segurei para não chorar, tive que enxugar as lágrimas ali. E assim, inexplicável o que aconteceu. Inexplicável. Os doutores foram da parte da acusação, né? Pegaram a defesa ali da... É a defesa ou a acusação? A A gente... defesa da criança e a Isso. acusação contra o agressor. Isso, perfeito. Isso. Tecnicamente falando, isso, assim, qualquer vítima em qualquer processo criminal pode ter um advogado. A lei prevê, Código de Processo Penal, o assistente de acusação. No caso, quem faz a acusação, o órgão jurisdicional que cuida de tudo isso, é o Ministério Público. E o Ministério Público pode ter um assistente da acusação. E esse assistente geralmente é a vítima ou um representante legal seu. Então, a vítima ou um representante legal seu pode contratar um advogado para, em conjunto, atuar com o promotor de justiça. Por isso que nós falamos que os advogados do assistente de acusação. Entendi. Entendeu? Então lá, na verdade, quem estava fazendo a acusação era o Ministério Público. Isso. Né? O Dr. Bruno, se eu não me engano, fez um excelente trabalho lá. É público, isso pode falar, né? Isso. O nome dele, né? Sim. Que a gente filmou, inclusive foi autorizado a filmagem. E em contrapartida, a gente viu que o agressor, assim, inadmissível o que ele fez. A gente viu lá, eu tô falando por mim, tá? Não achei que ele teve nenhuma reação de arrependimento. E a gente, como ser humano, e eu como pai, a gente olha e pede pela justiça. Assim, não pelo pior, né? Claro. Mas pelo pior no sentido de, poxa, eu quero que esse cara pague pelo que ele fez. Eu não quero esse cara nas ruas, eu não quero esse cara perto da filha dele, né? Ela é filha, ele não foi pai. Eu não quero perto dele de jeito nenhum. E foi dada a sentença de 30 anos. Essa sentença a gente sabe que tem um relaxamento aí da pena, né? Mas, como aconteceu nesse caso, ele pegou lá 30 anos, a gente sabe que eles vão recorrer, cabe recorrência, né, tudo. Mas como que é assim? Eu não sei se os doutores vão saber me responder essa parte, não sei se tem embasamento jurídico nisso, mas como que é? Eu quero saber como que esse cara vai ser tratado lá. Porque, assim como eu fiz a pergunta lá pro doutor, pro promotor aquele dia, a gente sabe que a vítima não tem respaldo nenhum da justiça. E o respaldo que eu digo é assim, não tem acompanhamento da justiça para saber se essa criança está tendo realmente voltando às atividades normais ali, que nunca vai ser normal, mas ela não tem respaldo jurídico. Uma ajuda de custo, porque esse cara vai comer e beber de graça. Né? A gente sabe que ele vai ter um custo para a sociedade, quem vai pagar somos nós. E a mãe que está com esse trauma, quem está pagando a psicóloga pública, ela é competente, ela é especializada em traumas, né? Então eu quero saber como que esse cara vai ser tratado lá dentro, porque fora a gente já sabe que a vítima não tem direito nenhum, né? Vamos por partes então. Após a sentença condenatória, né, caberá, né, cabe a parte contrária se entender de direito, fazer o recurso, né, cabível. Agora se ele vai ser aceito ou não a gente não sabe, né? Mas enfim, o que ocorre? A custódia do réu fica a cargo do Estado. Então ele é posto lá no presídio, tá lá cumprindo a pena dele, e realmente, como a custódia é obrigação do Estado em mantê-lo, vai ter que manter, né? Tipo, tanto a higiene básica, alimentação e tudo mais. Psicólogo. Se necessário, eles têm acompanhamento psicológico lá, tem acompanhamento de nutricionista, tem acompanhamento médico, né? Hoje o Estado nessa questão teve um avanço muito grande. Mas, especificamente no caso dele, eu acredito, pelo menos, isso daí não tem nada em processo, não tem nada, né, no próprio ordenamento jurídico, mas eu acredito que os próprios, vamos dizer, companheiros dele de cela também repudiam a atitude dele. Eu imagino. Né?
Então, porque nem os próprios presos são compatíveis com a atitude dele. Né? Mas, infelizmente, quem tem que resguardar a saúde, as necessidades dele é o Estado através do pagamento dos nossos impostos, né? Isso daí é uma obrigação do Estado e um dever, né? E automaticamente, da pena dele dos 30 anos, apesar, como eu falei, há possibilidade do recurso mas o nosso sistema também ele é progressivo, né? Então, ele começa do fechado, fica um tempo no fechado, vai progredir pro semiaberto, do semiaberto ele vai pro aberto. Como que seria esse semiaberto? O semiaberto, via de regra, é a casa de albergado, né? Depois do cumprimento da fração ideal ali para você progredir de regime, você vai para o semiaberto. O semiaberto, você vai tendo um pouco mais de liberdade com contato com a rua, né? Via de regra, você sairia para trabalhar e retornaria Com apenas... tornozeleira? Não, sem tornozeleira? sairia trabalhar e retornaria repousar no presídio, né, na casa de albergado. Ocorre o quê? O nosso sudoeste do Paraná ainda é falho nesse sistema, nós não temos esse sistema implantado aqui. Nós não temos um local adequado para isso. Aí que você se engana, meu amigo. Aí, não tendo essa situação, não tendo a casa de albergado, ele vai pra rua. O porquê? Aí pula essa etapa. Pula essa etapa. Fica no semiaberto harmonizado. Harmonizado daí com tornozeleira eletrônica. Então, assim, ó, ele não precisa mais retornar, nem repousar. 100% aberto. Fica no aberto. Mas ele tem um limite ali para que ele pode ir com a tornozeleira? Possivelmente sim. Eles implantam uma limitação ali de distanciamento e tudo mais. Tem todo em alguns casos, o rastreamento da área que ele fica, privações como, por exemplo, se recolher até no máximo às 22. Cada caso vai ter um caso, né? Vai ter alguma... E quem determina isso aí é o juízo da execução, daí. Aí não entra mais vocês, nem nada. Daí não. Né? Vamos dizer, a defesa do réu quer que a limitação de horário seja expandida. Ao invés das 10, eu preciso que ele fique até meia-noite porque ele começou a trabalhar. Possivelmente, né, o trabalho é uma situação que dignifica a pessoa e também reabilita ela, né, para o convívio social. Então, existe uma grande chance do juízo conceder essa possibilidade. Sim. De aumentar. Então, assim, ó, essa questão de restrição, a área de abrangência, onde ele pode circular e tudo mais, é cada caso específico a cada caso. Mas retornando, olha como que funciona. Por essa falta dessa casa de albergado, hoje a pessoa que progride de regime do fechado para o semiaberto, ele vai direto para a rua. Tem outras comarcas, outros locais que de maior capacidade que já tem esse sistema implantado, então a progressão de regime vai cumprir vai cumprir ela integralmente. Vai do fechado para o semiaberto, para daí ir para o aberto. Aqui, como nós não temos essa casa de albergado, ele pula essa etapa. Ela vai do fechado direto para o aberto. E tem alguma regra, a partir de quanto tempo de regime fechado que ele pode solicitar isso, a defesa pode? Assim, ó, como ele é progressivo, o regime aberto, você cumpre ele com penas até 4 anos. Até 4 anos de condenação, de uma eventual sentença condenatória, até 4 anos você responde no aberto. Acima de 4 anos, de 4 até 8, é o semiaberto. Onde você fica no sistema semiaberto. Acima de 8 anos, é o fechado. Então vamos dizer, você pegou uma pena lá definitiva de 30 anos. 30 anos, fechado. Daí você vai cumprir a fração, hoje é percentual, né, com a alteração ali da... Salvo engano, são 55% no caso de feminicídio. Então ele tem que, nesse caso em específico que a gente está falando, ele tem que cumprir pelo menos 55% da pena para progredir de regime. Então é mais de 15 anos. Mais de 15 anos. Vai dar mais de 15 anos. Vai dar quase 55. Os 18. Isso. 18, quase 20 anos. Uns 16 anos, 17 anos, 16 anos e 5 meses. O que ocorre? Mas também temos que se ater também que existem outras situações. Vamos dizer, tá em cárcere, né, sob custódia do Estado, e você começa a trabalhar lá dentro. Você também ganha remissão de pena. Tem trabalho. Tem possibilidade de costurar, fazer uns... Isso, né? Estudo da remissão de pena. Isso daí vai tudo remindo. Isso daí vai computando lá na tua soma lá e vai diminuindo o prazo que você deveria ficar preso, né?
Então tem um monte de situações ali que... Sim. Eu acho que esses dados, eu pelo menos nunca vi, até os doutores, se tiverem esse dado, poderiam passar para nós, mas o dado de quantos desses que trabalham lá ou que saem, que realmente voltam para a sociedade diferente do que entraram. Porque a gente sabe que a maioria volta pior, né? Aprende muita coisa que não sabia lá e volta pior aí para a sociedade. Será que realmente o nosso sistema está funcionando? Isso aí acho que caberia uma discussão, né, do regime jurídico para saber se realmente o trabalho que ele está fazendo lá. Eu não estou dizendo aqui que é errado, tá? Eu acho sim que ele tem que cumprir uma pena lá, porque é, só da pessoa estar sozinha numa cela quase 24 horas já deve ser uma perturbação danada, né? Ela com as culpas dela mesma. Mas, e depois, né? E a ressocialização dessa pessoa? O nosso regime está funcionando? Não tem como mudar isso? Veja só, dentro da criminologia, que ela é uma ciência um pouco diferente, né? Você não estuda apenas o texto frio, a aplicação do texto de lei, você estuda causas sociais, outras circunstâncias que acabam influenciando na prática do crime e assim por diante. A questão da ressocialização em específico tem algo que chama bastante atenção, que é a questão dos estigmas. O que seria a questão dos estigmas? A pessoa comete o crime, né? Hoje todo mundo, em razão da internet, tem acesso às informações, sabe que aquela pessoa, e acredito que talvez isso seja até natural do humano, dependendo da pessoa, tem acesso e acaba automaticamente por excluí-lo. Tem situações assim, Júnior, que eu posso te dizer que de pessoas que nunca praticaram crime algum, que entraram no sistema penitenciário e saíram muito pior. Como tem pessoas que, por N situações, cometeram 1, 2 crimes, entraram, voltaram e seguiram um caminho reto depois. Se isso é uma questão pessoal, de pessoa para pessoa, ou se isso é uma questão de assistência estatal, ainda não está muito bem claro. Eu acho que isso deveria ser estudado um pouco mais a fundo, né? Com toda certeza. Para a gente com saber toda se certeza. tem ali porque a gente sabe, por exemplo, psicopata, eles têm alguns traços, né? Que ali você pega vários ali, pega 10 psicopatas, pelo menos 8 vai ter o mesmo traço de alguma coisa. Então, de repente, pegar o contrário, né? As pessoas que se ressocializaram, que cometeram vários crimes, ressocializaram, tipo, X% tinham o mesmo, a mesma característica ali. Então, vamos voltar para tentar dar ênfase nessa característica. A própria criminologia explica, falando sobre os traços, de que se determinada pessoa tem determinado formato de rosto, de cabeça, de corpo, etc e tal, tem uma tendência a praticar mais crimes que outros. Então, Isso fisiologicamente falando, né? E claro que exatamente. e aí a gente volta naquela questão do início lá, né? De repente, quando criança foi estimulado de uma forma errada ou teve uma influência de alguém ali próximo da família que às vezes cometia crime e essa pessoa era a tutora. Perfeito. Veja só, às vezes você pega uma situação onde o crime cometido pela pessoa é estupro, ou estupro de vulnerável, por exemplo. Aí você vai estudar a fundo, você descobre que essa pessoa lá na infância Foi abusado. sofreu algum tipo de abuso. Então, veja, por que é que muitas discussões surgem a esse respeito? Porque, de fato, não é algo tão simples assim. É muito complexo. Não é apenas um fator que influenciou para que aquele crime acontecesse. São várias situações. Por isso que nós temos aí, eu vou dar um exemplo, na minha especialização que eu fiz, o professor Juarez Cirino dos Santos é um senhor de quase 80 anos que dedicou e tem dedicado ainda a vida toda a estudar o fenômeno criminológico, né?
estudou no Brasil, morou tempo fora, na Itália, na Alemanha, que a Alemanha é o berço do direito penal, por conta das guerras, etc e tal. E ainda assim ele não conseguiu concluir de forma definitiva qual é o melhor caminho. Ele tem É porque algumas trata-se ideias. de ser humano. Né? Exatamente. O ser humano é inexplicável. Exatamente. O que passa na cabeça do ser humano, Exatamente. até para fazer as crueldades, é inexplicável. A gente já acha absurdo quando alguém faz alguma proeza boa, né? Então imagina quando faz de errado. Contra o próprio outro ser humano, né? Então eu vejo que essa parte de crimes é muito pesada e muito amplo, né? Vamos sair um pouco disso aí, né? Dar uma relaxada um pouco. Os doutores atuam especificamente e somente nessa área ou não? Pega outros casos também? No meu caso em específico, o meu escritório hoje, nós temos... eu tenho uma sócia, que ela é especialista em direito do trabalho, e eu tenho os associados, que são os advogados que prestam serviço para nós. Dentro desse contexto, nós atendemos, por exemplo, Tudo. trabalhista, é quase que não vou dizer um cirurgião geral, mas quase. Entretanto, no meu caso específico, já faz cerca aí de 2 anos aproximadamente que eu tenho tido a tendência de tentar trabalhar só com o criminal. Tanto é que a minha especialização é essa. Então, faço alguns atendimentos, por exemplo, em outras áreas, porque às vezes o cliente procura por conta do teu nome, da tua pessoa, mas não sou eu que trabalho. Inclusive, quando chega para mim uma situação diferente, é algo particular meu, eu tenho esse cuidado de passar para o colega que é especialista, porque a minha preocupação principal é o meu cliente. Entende? Eu não vou me arriscar em trabalhista e colocar em xeque o direito do meu cliente. Não, muito pelo contrário. Até porque na faculdade, eu acredito que vocês vêem um pouco de tudo, né? É igual o médico, quando sai clínico geral. Aí depois ele faz especialização, é isso? Isso aí, perfeito. O trabalho em si, né, eu da mesma forma que o Dr. Tadeu, né, tento dar atenção mais para essa área e delegar outras, né, mas quando o cliente te procura, né, você tem que procurar um profissional, um amigo, uma pessoa de confiança, onde que você fala, vai lá com ele que vai dar tudo certo. Porque você pensa assim, ó, a pessoa te procurou essa vez, se der errado é difícil ela ter procurado de novo, né, ela vai atrás de outra profissional e tudo mais, então você tem que sempre desenvolver um bom trabalho para ela estar retornando. Sobre a faculdade, o que ocorre? A faculdade, desde o primeiro período até o 10º, você vai trabalhar em 2 matérias, civil e criminal, né? Processo civil em si, penal e processo penal. Você vai ver a faculdade inteira. As outras matérias, você vê muito vago, né? Vamos colocar uma situação de grande relevância. Mas por quê? Porque tudo envolve o criminal e o civil ou não? Porque a matéria é mais extensa, né? Ela é mais extensa, então você começa no mínimo, você vai olhar uns 8 períodos ali, a matéria inteira, do início ao fim, né? E olha, passando batido em bastante coisa importante. As cargas, as grades horárias, né? É muita matéria. Por isso que o direito é bem interessante e eu sou totalmente favorável que um direito constitucional deveria ser ensinado no mínimo no ensino médio, para a pessoa já sair pelo menos sabendo qual que é a função de cada órgão. Direito e economia acho que deveria ser ensinado, né? Então, direito penal e o civil você vê ele na tua grade curricular praticamente inteira. Então a tendência é você ter mais contato com essas matérias, né? Mas em contrapartida você veja bem, uma matéria de grande relevância e importância para todos nós aqui é o direito previdenciário. Porque assim, ó, vamos ser bem sinceros, quem de nós aqui não quer se aposentar? Eu, se eu pudesse me aposentar... Mas fala a verdade, quem de nós vai se aposentar? Então, tem tudo isso. Eu, se eu pudesse me aposentar hoje, eu ia me aposentar. Mas, em contrapartida, nós tivemos um período durante os 5 anos de direito previdenciário. Você acredita que em um período de 5 anos você vai conseguir aprender a matéria? Nem lembra, né, o que aconteceu. Nem lembro. Então, isso daí fica um pouco mais difícil de você dar o retorno. Sim. Então, você sai da faculdade, tem que buscar fora, né? Tem que procurar curso, especialização, né, pós-graduações.
Infelizmente, né, não quero macular a imagem nenhuma faculdade, mas uma verdade tem que ser dita. A faculdade não te prepara para o mercado de Ah, trabalho. mas isso aí É. acho que é em todas as faculdades, né? É, Você não sai de lá, sabe? O que vai moldar mesmo é o dia a dia, né? Até eu, assim, eu acho que talvez os cursos de direito deveriam começar a pensar em gestão de escritório, de negócio. E quando você monta o teu escritório, você passa a ser um empreendedor. Então você tem que cuidar com gestão de pessoas, finanças e assim por diante. E isso a faculdade não ensina. não, Na verdade, acho que nenhum ensina, né? Porque Ninguém. depois que você sai da faculdade e quer empreender, aí o buraco é mais embaixo, né? Exatamente. E eu vou te falar o pior, né? Que eu, com toda a vênia do mundo aos colegas, mas assim, a partir do momento que você está encaminhando já a tua conclusão de curso, você já passa a ser um concorrente, você já não é mais um aluno, né? Então, É verdade, né? então, Todos os que estão ali vão procurar alguma coisa no mercado de trabalho, né? Seja trabalhando para alguém ou montando um escritório. é isso aí. Então, daí isso daí fica um pouco mais penoso para todo mundo, né? Ah, vou ensinar o cara aí, né? O cara se destaca e eu vou acabar perdendo cliente. Isso daí é normal, né? É verdade, é verdade. E uma dúvida que eu sempre tive nessa parte de estudos online, porque a gente viu quase todas as profissões tendo curso superior online, que agora deu uma barrada aí na parte de engenharia, mas até mesmo engenharia, enfermagem, que é algo, eu acho que quase 100% prático, estava sendo online. E o direito, por que que não foi online, sendo que é teórico? Eu, né, vou até deixar o doutor Tadeu concluir essa minha fala. Nesse caso em específico, eu vou ter que me render à OAB. A OAB agiu firme nessa questão, foi pontual, certeira ali, expôs os motivos que o curso de Direito deveria ser barrado de forma online. E graças a Deus eu acho que foi uma vitória, né? Já estamos falando, aqui todo ano forma centenas de pessoas, então imagine se tivesse mais cursos online, né? Então, até mesmo nós acabamos de falar que a faculdade não te prepara, imagina então se tiver cursos online ali. Eu Sim. acho que A gente sabe também que tem profissionais de outras áreas que foram formados online, que são excelentes profissionais, né? Sim. Que às vezes já trabalhava na área e só precisava do diploma ali para dar um up, né? Mas o direito eu fiquei assim pensando, falei, caramba, eles são muito unidos, porque para não fazer online, educação física era online. É até hoje, eu acho. Como é que faz um curso de educação física online? Pois é, interessante. E o direito não foi. Eu vejo que talvez possa estar diretamente ligado à questão de qualidade de ensino. Porque o direito em si já é muito difícil. A dinâmica do presencial é diferente da dinâmica do virtual, né? Tanto é que logo depois da pandemia, que houve a implementação de audiências virtuais, etc. e tal, queria inclusive incluir o tribunal do júri de forma online. Algo totalmente Perfeito. inadmissível, porque veja só, tribunal do júri a gente trabalha com não só no tribunal do júri, mas a questão da defesa em si. Quando você diz tribunal do júri, são os escolhidos lá para ser o júri popular ou não? O tribunal, quando eu falo em tribunal do júri, eu quero dizer os crimes julgados pelos 7 jurados. Que geralmente é tentativa e... Tá, esses 7 jurados, só para a gente entender, até para tirar uma dúvida minha, esses 7 jurados são aqueles escolhidos aleatoriamente? Como que é? A escolha dos jurados funciona da seguinte forma. Tem pessoas que fazem um alistamento no sistema do judiciário, precisam Tem que fazer uma inscrição ali. Eu achei que era qualquer pessoa que... Isso. Precisa fazer uma inscrição. Reputação ilibada. Logicamente que dentro dessas inscrições não são todos que são aceitos, porque tem algumas condições, né? Nunca ter praticado crime, coisa desse gênero. Aí, dentro desse regramento, é feito um sorteio, que hoje, antigamente era feito de forma manual, tinha os nomes e era sorteado. Aqui em Pato Branco é ainda. É ainda aqui. Hoje é feito... Coloca os papelzinhos lá... Na urna e vai tirando nome por nome. Mas hoje já tem a forma... E aí a pessoa obrigatória, ela participar? Sim.
ela pode apresentar alguma justificativa por sua ausência ou seu não comparecimento, mas isso daí depende do juízo aceitar ou não. Entendi. Desculpa. Só complementando aí, o que acontece? Aí é feito o sorteio. Nesse sorteio tem que ter um número mínimo de pessoas, que geralmente é 20. Geralmente é 20, salvo engano, 20 ou 25. 25. E fora esses 25, que é como se fossem titulares, é feito o sorteio de mais 5 que nós chamamos de suplente. Por quê? Porque quando a sessão de julgamento vai acontecer no dia, que é caso as pessoas vão julgar aquele caso, precisa ter um número mínimo de pessoas para que seja possível instaurar a sessão. Então, por isso que lá na hora do sorteio coloca 25 pessoas, mais um complemento. Por quê? Porque se não tiver um número X, se não me engano, 14, 15 pessoas, a sessão ela sequer é instaurada. Então, todos os trabalhos que foram feitos, intimação de testemunha, de vítima, de advogado, etc. E tal, todo aquele trabalho que antecede, ele não é possível de acontecer porque não tem um número mínimo. Entendi. E aquelas pessoas que estão lá, elas que vão fazer o julgamento ali? Exatamente. Aí dentro, só para concluir, desculpa, doutor. Não. Dentro desse número mínimo, instaurada a sessão, aí começa a escolha. O juiz vai chamando pelo nome, faz o sorteio na hora também, a pessoa sorteada chama pelo nome, ela se apresenta, tanto a defesa quanto a acusação, pode fazer algumas recusas, tem um limite mínimo ali de recusas, que você pode recusar sem justificar o motivo, daí quando excede esse número você precisa justificar, às vezes geralmente é em razão de algum impedimento, mas você, dentro dessa dinâmica, precisa escolher 7 pessoas, 7 jurados. E aí esses 7, após, fazem todo o julgamento da causa. O tribunal do júri em si, ele é bem interessante em relação a esse fato aí, porque são crimes contra a vida, que nem o doutor Tadeu já mencionou, mas ele tem um rito diferente. O réu em si, ele é julgado por seus pares. Então, são pessoas do povo que vão julgar se aquela atitude dele deve ser repudiada e ele ser condenado, ou alguma justificativa, uma excludente de licitude, uma excludente, né, seja legítima defesa, né, ou algo do gênero, enfim. Vão lá no final, os próprios pares, pessoas do povo, vão decidir se ele deve ser condenado ou não. Ali o juiz togado, o juiz que prestou o concurso, que é o juízo da comarca, ele entrega, via de regra, né, entre aspas, ele entrega a toga dele para pessoas do povo, para que eles decidam. Vou te dar um exemplo. Desses 7 jurados, foi escolhido, sorteado os 7 jurados. O juiz está convicto da culpa do réu. Está convicto. Se ele fosse o juiz singular e o titular para julgar aquele caso, ele condenaria. Mas se naquela sessão os jurados decidirem por maioria que ele deve ser absolvido, o juiz não tem força para dizer, não, eu vou condenar porque eu sou juiz. Não pode. Como o rito do júri é destinado a pessoas do próprio povo julgarem os seus semelhantes, quem toma força do poder da condenação ou da absolvição é o corpo de jurados. O juiz, até então, ele não decide nada. Ele vai aplicar apenas a dosimetria da pena. Mas quem vai decidir se é culpado ou não é o corpo de jurados. Aí entra o bom trabalho feito pelo advogado. Isso. Da defesa. Isso aí. Até por isso que eu brinco e gosto de repetir essa frase aí de um ex-professor de faculdade e hoje colega, atua com nós também no Tribunal do Júri, o doutor Eliel. Uma vez ele mencionou dentro da sala de aula. Ele falou, o Tribunal do Júri é um macaco com uma metralhadora na mão. Porque ele tá atirando, só que ele não sabe no que vai acertar, né? Ele tá atirando para tudo que é lado. Então, realmente é um trabalho ali muito árduo e penoso, né? Porque você tem que ir lá expor suas teses lá e convencer os jurados que aqueles fatos... Pessoas leigas, né? Isso. E assim, fora tudo isso, ele é muito dinâmico e ele é muito estratégico também. Sim, perfeito. É feito todo um estudo para você ir em plenário e fazer uma sustentação, seja tanto pelo lado da defesa quanto pelo lado da acusação. E aí, às vezes, dentro daquilo que você mesmo imaginou, dentro de um cenário perfeito, pode se alterar.
E aí vem a tua capacidade técnica, o teu conhecimento, a tua habilidade de improviso e assim por diante. Perfeito, como o Júnior falou, né? Comentou ali, pessoas leigas. Você veja bem, então, você pega 7 pessoas leigas que nunca tiveram contato com o processo, nunca viram, eles nem sabem o que é a denúncia. Antes disso, eles não têm contato nenhum com o processo, na Nenhum, hora. só na hora. Então, daí você veja bem, numa sessão ali de júri ali que dura média 8 horas, tivemos um caso já que durou dias, né? Mas nesse caso específico, vamos colocar ali essa última situação ali que nós comentamos anteriormente. Demorou 8 horas o júri. Então, assim, ó, as pessoas nem... Cansativo, né? E as pessoas nem sabem, os jurados nem sabem do que se trata. Pode ter ouvido falar, assim, mas eles não sabem o que tem no processo. Nós, tanto advogados, assistente de acusações, promotor de justiça, né, o Ministério Público, nós temos o contato desde o início. Então, nós sabemos o andamento, o que tem de provas, o que foi trazido no processo, qual que é a verdade, qual que não é e tudo mais. Aquelas pessoas, elas chegam sem conhecimento nenhum, não sabem quem que é o réu, não sabem quem que é a vítima, e durante algumas horas elas são metralhadas, é uma enxurrada de informação para elas. E como o nobre amigo acabou de expor, pessoas leigas. Então, daí assim, ó, quem tiver a melhor tática de apresentar as provas e colocar os fatos, a tendência é que ganhe, né? Então, inclusive, acho que vale muito o advogado usar palavras ali mais claras possíveis, né? Sim, sem aquela formalidade, né? Um negócio mais... Todo esse rebusteio, que é a palavra que se utiliza, que era usado por advogados mais antigos, antigamente, dentro do direito, isso é algo que, assim, tá sendo deixado de lado, justamente por isso. Que precisa ser mais técnico. E não é só essa questão, você pega aí o judiciário, são milhares de processos que eles julgam. Até a questão eu conversava com um colega advogado, uma vez ele me disse o seguinte, tudo bem, tem algumas situações que precisa ser, as peças precisam ser maiores, etc e tal. Mas se for muito grande, quer dizer que o direito não é nem tão líquido, nem tão certo. Tá enchendo linguiça. Tá enchendo linguiça, entende? Mas hoje, pelo que eu percebo, é algo que já o pessoal do campo tá mudando um pouco a ideia, tanto na questão de palavras difíceis, que eu vejo não faz que sentido, não né? faz sentido, quanto você ficar repetindo uma coisa por 10 vezes, também não faz sentido. A questão é a objetividade. E eu vi ali, eu estive presente, eu vi que muitas vezes ambas as partes se exaltavam, né? No sentido assim, talvez um teatro ali para tentar comover e tal, mas na minha cabeça a única coisa que passava era assim, a que ponto chegamos ter que ter alguém para provar que uma pessoa cometeu um crime e deve pagar por aquilo. A que ponto chegamos ter que convencer 7 pessoas que estavam ali que aquilo era um crime e deveria ser punido. E a outra, nada contra a defesa, foi excelente lá, usou assim, os métodos dela, mas defendendo com unhas e dentes que aquele indivíduo deveria voltar para a sociedade imediatamente. Aqui entra uma discussão de algum tempo já, que é a respeito do tribunal do júri. Alguns entendem que nem deveria existir em razão de ser julgado por pessoas, entre aspas, leigas, ou seja, que um juiz que prestou concurso, advogado, tem conhecimento sobre a lei, etc e tal, seria o suficiente. Entretanto, outros entendem que este seria a forma mais democrática de uma pessoa ser levada a julgamento. Né? Mas voltando aqui ao que você disse, e ao comentário que eu fiz, essa é a dinâmica do júri, porque veja só, você falou, tem que vir explicado por que tem que ser condenado, etc e tal. Tudo isso envolve vários fatores. Aí vem, nesse caso em específico, a defesa com retórica, com oratória. Sim. Justamente emoção, usou da emoção para persuadir, convencer. De certa forma, não está errado, porque entra dentro daquele contexto de ampla defesa, que é previsto constitucionalmente. Sim. Mas são algumas peculiaridades do caso. Sim, mas é uma barbárie, né? Exato. E a gente viu ali, na verdade, assim, o que na verdade, eu ficava me perguntando o tempo inteiro, eu falava assim, não acredito que está pedindo absolvição. Pedir redução de pena, tudo bem, na minha cabeça, sim, ok. Mas se caso fosse realmente concedida a absolvição, ele saísse ali, nesse caso, pela porta da frente, eu ia desistir, assim, completamente desse país.
Que eu ia falar assim, meu Deus, gente, não é possível que uma pessoa comete um crime bárbaro como esse, simplesmente diz que está arrependido e é solto. Exatamente. Que ponto que chega, né? Mas graças a Deus não Deu foi isso que tudo aconteceu. certo. Eu queria agradecer aí, já passando de 1 hora, né? Quem diria, né? Você viu como o tempo passa, né? Agradecer ao Dr. Rafael pela presença, Dr. Tadeu. Vocês são sempre bem-vindos aqui, a casa está de portas abertas para vocês. E fiquem à vontade, quiserem deixar o contato de vocês, quiserem falar alguma coisa, mandar um recado, a casa é de vocês, o microfone é de vocês. Valeu, Júnior. Eu unicamente quero agradecer aí pela oportunidade. Agradeço da mesma forma estar convidado a conhecer o nosso espaço, lá no nosso escritório, tomar um café. Sempre muito bem-vindo. E desejar tudo de bom, bom término de ano a nós todos. Já se foi, né? Que Deus nos abençoe. Amém. Dizem que advogado, médico e contador, uma vez na vida você vai precisar, né? Não tem como fugir. Bom, Júnior, Dr. Rafael, ao Brizola, que nos acompanha também, muito obrigado pela oportunidade, pelo espaço. E o interessante é isso, eu gosto desse formato de conversa, porque, veja, se fosse o caso, a gente poderia, quem sabe, passar o dia inteiro conversando sobre um assunto, porque um está diretamente ligado ao outro, mas em razão do tempo, dos compromissos, a gente sabe que não é possível. E de toda forma, eu agradeço mais uma vez o espaço cedido. Muito obrigado e quem sabe até uma próxima. Vamos, ainda tem. O ano a gente fala que acabou, mas ainda não acabou, né? Não. E tem ano que vem também. Vocês fiquem à vontade. Se quiser vir falar de outra coisa também, sem seu direito, né? A gente sabe que eu acredito que a troca de experiência é o que vale, né? Obrigado, pessoal, por assistir mais um diálogo e até a próxima. Valeu.